Olá, reis e rainhas! Hoje nós vamos fazer uma análise do meu problema, eu como profissional, o problema do cliente e o cliente. Olha, eu quero assim deixar bem claro que o meu foco é o cliente e não o problema dele. Eu olho sim para os dois, me conecto com o cliente para fazer o cliente olhar o seu problema. Se eu pegar o cliente no colo, ele vai me ver como mãe e ele um bebê. E isso funciona como um suporte para o problema, mas não resolve. O cliente, ele olha para o profissional, mas não olha para o problema. E o profissional, ele não é super-herói. Ele não carrega o problema dos outros. Já pensou se eu fosse carregar cada cliente que vem com o problema? Não. O problema, ele tem que entender que é dele. E que ele tem que olhar para o problema. Eu não posso fazer a lição de casa por ele. Senão, quando ele estiver sozinho em casa, ele não vai saber fazer a lição. Então, eu mostro que todos nós, sem exceção, temos uma força interna para passar por essas diversidades, pelos traumas, pelos desajustes, pelos nãos da vida. Olha, às vezes o profissional, ele tem plena consciência da fragilidade do seu cliente. Ele precisa aquela sensibilidade porque numa fatia, num disco de 100%, quase sempre 7% é verbal. Os restantes, os 93%, não é verbal. Ele não sabe do seu real problema. E daí, o que acontece? O cliente olha para o profissional como se fosse levando o seu problema para o pai resolver. E daí, como que ele está se colocando nessa posição? Como uma posição de criança. Criança não resolve problema, mas o adulto, ele resolve. Então, e se você entra nesse joguinho do cliente, o cliente sai insatisfeito, se revolta porque ele vê que não resolveu o problema e ele acha, se pagou, que você tinha que sim resolver o problema. Então, que fique claro que o problema quem resolve é o cliente. O coach, ele é um treinador que desenvolve as habilidades necessárias para que ele possa saber resolver não só aquele problema que ele trouxe, mas qualquer outro que vier a aparecer, que ele se sinta fortalecido, apto a resolver tudo que vier pela frente da sua vida. Se o cliente, ele vem com o problema e você vê o problema e quer também carregar o problema, o que acontece? Uma simbiose. Por isso que tem profissionais que ficam às vezes com o cliente anos, que seja em terapia, que seja em técnicas, curso atrás de cursos, porque o cliente, ele acaba se sentindo inseguro quando ele não tem o apoio do profissional. Ele não consegue sair andando com as suas próprias pernas. E o profissional se apega também achando que ele nunca está pronto para andar.
que ele vai cair, vai cair, mas faz parte os tropeços para que ele aprenda a se levantar, até aprender a saltar, a se equilibrar. Eu olho para o cliente com distância e vejo do que ele precisa, a necessidade dele, e eu consigo daí ter noção do que ele busca, do que ele deseja para oferecer para ele. Não existe uma roupa de tamanho único que serve para todos. Cada um tem o seu tamanho exato, por isso cada um requer uma atenção especial para que eu identifique a sua necessidade. E o que eu mais busco é a satisfação do cliente. E se necessário, eu indico para que ele vá procurar um terapeuta. Porque o que eu quero e o que eu me proponho com essa profissão é que toda ferida precisa sarar. Toda cicatriz, ela precisa significar para você os saltos que você deu na vida. E que você possa olhar a sua vida e falar, valeu a pena, porque hoje eu sou feliz. Um grande beijo.